irmã. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por estarmos juntos, sentados, por cada um abrir a sua porta para que juntos possamos meditar a palavra de Deus, que a igreja nos coloca hoje através do Evangelho de João. Em seu capítulo 16, versículo 20 a 23a. Tome a sua Bíblia e leia comigo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasce, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós, agora sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Meus irmãos, na Bíblia, a alegria é sempre um grande sinal do mundo novo, do mundo futuro, do mundo em que nós nos mantemos na proximidade do paraíso, na proximidade do Senhor. Todavia, esta alegria nascerá da tribulação de um parto doloroso. Assim como as dores do parto nascem para a mulher uma nova vida, assim do sofrimento e da obscuridade, da tristeza, da morte de uma sexta-feira santa, nasce a alegria, a luz e a Páscoa que nós vivemos. O sofrimento, meus irmãos e minhas irmãs, que nós passamos, nunca foi querido por Deus. O sofrimento nos tornou-se um motivo, tornou-se uma ferramenta quando se colocada aos pés da cruz, quando se colocada este sofrimento, a nossa dor, nas mãos do Senhor. Este sofrimento nos transformará e nos levará de volta de um lugar que nunca nós deveríamos sair. O sofrimento, meus irmãos e minhas irmãs, e a dor é causada pelo pecado. E o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, ele acontece na nossa vida quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós não colocamos Jesus como figura central da nossa vida. Precisamos pedir ao Senhor que essa luta que nós travamos todos os dias nos dê um resultado de vitória. A mesma vitória que Ele teve na cruz, quando venceu o último dos inimigos, que é a morte. A instalação, meus irmãos e minhas irmãs, do reino de Deus se dá sempre numa dialética de luta
e de oposições desencadeada pelas forças malignas. E esta luta, meus irmãos e minhas irmãs, como bem o Evangelho nos coloca, ela se transformará. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor, não que Ele afaste o sofrimento, mas que Ele nos dê forças, coragem para suportar e vencer esse sofrimento. Porque o sofrimento, como bem se refere Paulo, é um espinho na carne. E esse espinho, ele só deve sair da carne quando a consumação desse sofrimento se transformará em alegria, em vitória. Quando isso acontecer, meus irmãos e minhas irmãs, como bem fala o Evangelho, nós nos esqueceremos de tudo, porque nós nasceremos para uma nova vida. Que o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.